na qualidade de um dos coordenadores do PROGEP, que é um programa de gestão de pessoas, é um programa de pesquisa e estudos nessa área de gestão de pessoas, que foi recentemente lançado aqui na universidade por um conjunto de professores da casa e da área de gestão de recursos humanos. Dando início, então, a essa primeira atividade, né, mais formal do projeto, em termos de eventos, esse seminário de gestão de competências empresariais em qualidade de vida no trabalho, gostaria de agradecer a presença de todos os colegas da mesa. Nós temos pessoas aí bastante ilustres, bastante experientes, já foram nomeados, que vão estar fazendo a sua comunicação. E desejar a todos um bom aproveitamento dessa parte do trabalho. Eu vou dizer algumas palavras rápidas, muito mais no sentido de introduzir a discussão. Como vocês viram, as abordagens dessa mesa são bastante variadas. Eu acho que nessa virada do milênio, em tempos de globalização, de rapidez de inovações tecnológicas, de mudanças nos paradigmas de gestão, nós vivemos um ambiente social e empresarial em grande evolução, onde os fatores conjunturais de sobrevivência se sobrepõem muitas vezes aos objetivos de mudança a longo prazo na sociedade. E nessas condições, eu acho que se torna fundamental criar um espaço para a reflexão a respeito do acirramento da competição, da competitividade a qualquer custo e de seus impactos na sociedade. E um artigo que acabamos de publicar, no último número da revista de administração, que está aí à disposição dos senhores aí na entrada do auditório, um artigo que eu fiz em conjunto com a professora Ana Cristina Limonge. Nós chamamos a atenção nesse artigo para um aparente paradoxo. E o paradoxo é o seguinte, que, embora a maioria das organizações esteja amplamente envolvida na busca de produtividade e em projetos de mudanças voltados à melhoria de seu posicionamento competitivo, no entanto, os programas de qualidade de vida no trabalho vêm ganhando espaço nas discussões acadêmicas e nas discussões empresariais, o que coloca algumas indagações para reflexão, né? A primeira delas é a seguinte: por que as preocupações com qualidade de vida no trabalho ganham maior expressão agora, justamente no momento em que as empresas estão intensamente envolvidas com a sua sobrevivência e a sua posição competitiva no mercado? Bom, outra indagação é se as empresas têm considerado a qualidade de vida no trabalho como parte integrante de seus programas de qualidade total. Será que é possível ter qualidade total sem ter qualidade de vida no trabalho? E uma terceira indagação se refere à estratégia de gestão de pessoas nas empresas, né? Até que ponto a qualidade de vida no trabalho tem sido vista nas empresas como componente de suas estratégias de gestão de pessoas para a competitividade e parte importante das suas políticas nos negócios? Será que as empresas que desenvolvem estratégias de comprometimento, desenvolvem estratégias de valorização do ser humano no trabalho, né, e visualizam o ser humano no trabalho como um fator de obtenção de vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo,
Será que essas empresas conseguem viabilizar essas estratégias sem se preocupar com a qualidade de vida no trabalho? Então, essas e outras indagações, né, dentro da área de gestão de pessoas e o que representa essa preocupação com a qualidade de vida no trabalho, tem sido a nossa preocupação e objeto desse artigo que eu mencionei. Eu espero que, ao longo do dia de hoje, né, com palestrantes e participantes tão experientes e tão ilustres, nós tenhamos uma oportunidade ímpar para refletir sobre essas questões. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar agora o professor Dr. Hiroshi Hirai, o convidado internacional para a sua fala. Eu gostaria de estar convidando também a compor a mesa o professor Jorge Matsubara. Por gentileza, professor. O senhor acompanhará o professor Hiroshi na sua fala, por gentileza. 講演に、コーディネーターおよび、ヘルプとしてお願いします。どうぞ、ジョージ先生。Bom dia. 私は残念ながらポルトガル語ができませんので、2節上の項目に本日の同日訳をお願いいたすことにいたしました。私がブラジルに参りましたのは初めてでございます。おとといに到着いたしました。ただいまからおにございますような状態でお話をさせていただきたいと思います。 desenvolver o assunto conforme foi colocado um título tão comprido que eu não poderei nem ler. まず、ご承知のように、日本はこの150年の間に非常に大きな変化を遂げました。一つは19世紀半ばからの封建時代からの近代化でございます。で、一つは1945年に終わりました第二次世界大戦でございます。で、そういった大きな変化を捉えまして、現在、一応世界では経済大国と言われるまでに成長いたしております。しかし、その中につきましては、後でお話をいたしますけども、非常にこのお粗末なものもございます。それで、今日まで日本が進んできました、この史跡といいますか、あるいは歴史と申しますか、こういうことを簡単にお話をさせていただきたいと思います。 foi, na verdade, meu próprio ま passo ず também. 日本では Então, em primeiro 物 lugar, 事を成功させるための条件といたしまして existem três condições para que possam levar um determinado projeto para o sucesso. Seria 要するにサーカムスタンス、あるいは precisa ser uma oportunidade, que é uma circunstância e o período certo, época certa. Outro seria もっとハリーですね、ゆっくり行きましょう。ブラジルの方にはもってこいだと思います。それで今日のこのタイトルはワールドカップにちなみまして、ブラジルのユニフォーム、イエローとグリーンで作ってまいりました。これが幸いしましたのが、おととい日本がつきましてにうまく4対1で勝ちまして、拍手喝采したわけでございます。それで3番目がコンティニュース、ネバーギブアップ。要するにいいと思ったことはいろいろ工夫、研究をして続けていきましょう。最初に決めたことについては途中で軽々しく決めるべきではありません。その代わり決めるまでには
この2番に書いてますように十二分にリサーチして os meios この para alcançar essa 計画を finalidade 立ててそれからスタート pode しました。 alterar, pode estudar e aprimorar para poder それ alcançar で aquele 幸い日本 resultado はこういった非 almejado. 常にい Então, o い Japão そのコンディションに恵 teve まれまして grandes この condições 一番で参 para りました。 poder chegar しかし aonde o いか Japão にコンディ conseguiu ションが良 chegar. くても Mas mesmo que 実 tenha 際それを melhores 実行するの condições, は人間であります。 executar é その ser 人 humano que 間を executa. そうしたような Então, 状態に de 持って que きますのは forma que こ os れ教育でございます。 os まあ seres 幸い日 humanos 本は possam 非 chegar 常 a esse にこ ponto. の O que o こういった Japão 時 fez? 代の É a 変 educação. 化 Então, 流れ o に Japão 適応するような conseguiu 人材を estruturar 約 a 何百年もか educação かっ com て育ててまいりまし inúmeros た。 educadores, それが本日 pessoas, の成果を生 pessoas んだわけでござ sábias い que ます。 conseguiram だから本 fazer 日は implantar 特 a に educação. この人 Então, 間の nós こ vamos の falar especificamente sobre な a パリティ educação. といいますか A 教育と parte 申し de ますか、 ser こういうこと humano を que 中 seria 心と a した educação. お話 Então, に nós なる vamos であろうと思 colocar います。 ênfase sobre a educação. それで、 Então, vamos 実は passar 私は生まれましたのが para meu 1924年でござい pequeno ます。 currículo que eu nasci そ em れから約70年 1929. 間、この 24. E em 忌まわしい 74 na minha 第二次 vida, 世界大戦 vários の前の状 momentos 態、 euそれ passei から momentos 戦争中、 anteriores à 戦後 Segunda の Guerra 復興時 Mundial, 代、 そ passei し a て現在行 Segunda われ Guerra ております Mundial e 非 para 常にこ depois の a rendição total 先 e の見えない do 新しい時代、 escombro da こうい Segunda った Guerra 時代 Mundial に生きてまいり e ました。 vivi aqueles で、そ momentos の de 間、 grandes 戦争にも行ってまい definições り que ま não したし、 dava para また saber o que isso 戦 poderia 後、 acontecer 新しい no 技術 futuro. を大学で学びま E した。 depois aprendi また、それを生かし voltar た na 経済 faculdade 復 e 興の estudei 大 novas 実践とし tecnologias. て E 働いて também まいりました。 como a それからリタイアいた aplicação しまして dessas から、 das やはりこの aplicações dos 人類のために ensinamentos, 何 né? をすべき Novas か mas- とい E うことで、 agora 現在 estou いろんな questionando ア o ソ que シエーションを devemos 作り fazer まし para た。 a あるいはカンパニーを sociedade, 作りまし para た。 o mundo, して、 para 今日 o になっ ser ておりま humano. す。Então, そういった意 criei 味で、 várias 私が associações 歩んでき e た dentro 道 daquele と que いうものを大 pude 体お話 fazer, ししましたならば、非 praticamente 常に grandes 分かりやすくない transformações なんで que は o ないか Japão と sofreu, 思いまして、最初に少しイン acompanhando トロダ minha クションをさせてい própria ただきます。 vida, fica muito mais fácil de entender. Então, como parte introdutória, 私が eu falo 中学校に入るま sobre で a は vida. Até eu 戦争 entrar 前でご no ざいま segundo したが、 parte 皆さん inicial 方 do は segundo 非常に日 primeiro 本 ciclo, の教育という eu ものにつきまして、 tive uma 誤解をしておられると思 educação い que ます。 talvez tenha 決 uma して日本は diferenciação. 軍国主義な教 Um 育を equívoco したこ sobre とも isso. ないし、 O Japão 私 não は educou された de 覚えもござい forma ません。 marchando 非 para 常に自由な militarismo. Teve 空気のもとに戦争前を ambiente 迎えます。 extremamente で、戦争になり livre. ましても、 E mesmo こ entrando na の guerra, そうした não 主義 teve, とか主張じゃな não しに、 houve. ただ Apenas この claro 戦 que 争をやらなけ existia れば ideologia, 日本を潰れて mas しまうと sabia que o いう Japão だけの iria 単純 para な目的の戦 simplesmente 争でございま transformar す em。colônia de outro país Soste- se não fizer aquela guerra. Então, simplesmente, o fato é guerra de sobrevivência. そしてこの Mostrando assim que não houve 戦後の ideologia, 復興 algum になったわけでございます desvio, が、 uma lavagem この日本 cerebral の nesse 教育 sentido. 制度を見ますと、ここ Eu に書いてご observando ざ o います sistema ように、 educacional, こ conforme eu estou の mostrando サイエンスよ aqui, りかテクノロジ em ーに relação 重点を置い à たということでございます。 ciência, 昔から日本は実学校文教国でございまして、と申しますのは、ご承知のように日本の面積はブラジルの23分の1しかございません。 dos senhores し que かも a 大 área 部 que o 分 Japão 約 ocupa é 70% は 23, 産地でございまして、 人間が住めるところは e a maioria30% し ocupada かないわ por けでござ regiões います。 montanhosas. そ Só れ tem で um どうしてもその terço 間 da área que この corresponde ao estado de São Paulo que poderiam ser 狭い habitados こ pelo とを Japão, 有効に使 por い、 os 国 japoneses. 民を豊か Então, にする para ためには、 poder やはり utilizar こ de forma の実学であり inteligente, ます né, テクノロジー a に área 重点を置かざ cultivável る e を得なかったと arável 思います。 para で、ここ sustentar に a テク população ノロジー relativamente サイエン grande. ス Foi desenvolvido サイエンスはこれは estudo, uma できま nova, したのが nova 新 forma し de いございまし ensino て、 prático 昔はその哲学と一緒で、 estudo. E 全 esse く ensino そのお prático 金を持った方が juntava com a これか filosofia. らの未知の社会を探るための Ciência 学問であっ deriva た de わけでござい latim, ます。 que tem mesmo そこに反しまして radical, テ é ク o ノ mesmo ロジー significado と de 言いますのは radical チンパ grego, ンジーでも道具を使いま filosofia. す。 E 同様 era に uma dos 人間が objetos このよう de に世界に reflexão dos 生まれてからず classes っとこの道 abastadas. 具なしでは Ora, やってこれなかったわけ enquanto でございます。 que o objeto, a それで ferramenta どうして foi もこ
このヨーロッパではサイエンスの方がテクノロジーよりか格上だと、こういった風潮で参ります。
parece 日本の場合に é は、やは considerado りこ mais の狭 nobre い do ことを生 que かさなきゃいけない。 ensino prático. しかも幸い日 Mas 本 no は Japão, o 気 ensino 候も prático ち era ょう mais どこ importante の porque マイル tinha ド que でございま alimentar す。 toda aquela 雨も população. 適当に E 降りま só すの que で、そういう関係上、 estrategicamente o 非常にこ Japão の se 材 estava 木 na 資 região 源がたくさん temperada ございます。 e que deu それ grande で材木資源を生かすための crescimento 木 de 工、 áreas 火を使ったいろんなこのテ de クノロジー、 plantação de これが発展してまいります。 madeiras e o que またそのアグ desenvolveu リ a カルチャー、 tecnologia これも非常 sobre に日本の madeiras. 大事な産 Assim 業でご como ざ a います。 agricultura こ é こ uma が狭い outra もんですか área ら、こことを広げるためにどうすればよろしい fez かと、 com que こう os いった土木技 japoneses 術 possam が se 進歩い alimentar. たしました。 Para poder proteger ま a た、日本は plantação, この非常に雨が a たく área さん降り de ますの construção で、 civil このアマ desenvolveu ゾン川のよう muito. な、こん E な大きな olha, 川がござ o います。 Japão não tem 非常に rios 短くて、 caudalosos, この雨が降ってか rios ら海に達するまで、 violentos de わずか数 águas 日というようなこの sazonais, né? 短い E 川でご muito ざいます。 de それに従いまし percursos て、 muito 氾 curtos. 濫をするとか、 Então, あるい ora は ele 洪水を起こ inunda, すか、そう ora いったいろんなこ fica の em estiagem. Então, 問題を起こしてまいりました problemas que o そう rio いったものを causava era いかにこの sempre 阻止するか、 atrapalha その a ために土木 plantação. 工業という Então, もの a が発展して construção まいり civil ます。era muito そういったこ desenvolvida. の Então, veja, a necessidade de 状 sobreviver 況でテク fez ノロ com ジ que a ーというものが tecnologia se 発展したわけでござい desenvolvesse ます。 e tinha それでさらにこの próprio 単に meio テクノロ para ジ que ーというだけ crescesse. では Então, não 人間社会に役 adiantava 立ちます。 simplesmente そこ desenvolvement で de こ tecnologia. の Então, 日 é 本で necessário は a 独特 participação のこの文化 do と ser してまして humano 道 da 徳という sociedade. ものが Então, 発展して para まいりまし que た。 a sociedade つまり desenvolva 仏 bem, 教、儒教、こういっ juntamente た com ものをベ tecnologia, ースにしました eles 道徳でござい importaram ます。 as 要するに社会人として moralidade, いかに責任を果 ética たすか、 para あ viver. るいはいかにそ Então, の de que forma, como um ser 義務を遂行するか、 humano que faz ある parte いは de ま uma た sociedade バランスを deve とって仕 desenvolver 事をしていく seu か、 trabalho こういったこの e 道 não 徳というもの esquecer は徹 de 底的に obrigações 教育 sociais されまし e た。 próprias. 簡単に申しますと、 Esse aí era como, um fundamento para a 道徳と sobrevivência いう dentro de 縦 uma の糸がござい sociedade まして、この extremamente テクノロジー densa, と um いう横の糸 espaço がある。 pequeno. そ Então, れがうまく tecnologia バランスを取ってい e ったのが moralidade 日本の se 社会であ equilibrou ろうかと思います。 corretamente ちょう e どそういったバ certamente ランス até を取るところ agora に、先ほど申しました、こ desenvolveu の de 大き forma な時代の変革 adequada. E Evaluation então veio ご toda ざいます。 essa そ parte れがう de まくその moralidade. マ É ッチできる confuciana と e いうこと budista. が日本 Então の todas 成 essas 長を coisas até や agora った一つ certamente の大きな理由であろうと influenciado. 私は考えて Então おります。 os governantes do país também desenvolveram dessa forma. Vamos passar para a seguinte. で、ここに出しました Então, 表 a は parte que a 戦争 tabela で aqui 日本が mostrei para 失ったもの senhores. でございます。 Então, são as coisas que Japão perdeu まあ、 com 戦 a 争 guerra. で約300万人近いこの若い命が失われました。それから日本がこの約100年間築きました在外資本というものも全部なくなりました。それから日本の大都会というものはこの空襲によりまして焼け野原に化しました。また日本の産業というものも立ち上がりできないような大きなダメージを受けました。それからまたこれから日本復興せねばならないという大事な人材がこの先ほど申しました誤った軍国主義教育ではないかというところで追放になりまして、この大戦から退きました。一見見ますと非常にこの悪いコンディションでございます。しかしこの悪いコンディションが逆に今日の日本を作り上げたということをよく覚えていただきたいと思います。それを作り上げたことをしたのが人間でございます。その人間を作ったものは教育である。そういった話になると思いますが、それで、今から簡単にお話ししていきましょう。まず、今までの日本の体制というものが根こそぎ変わりまして、価値観が180度変更した。そして長い間企業のトップとして君臨した人たちが追放された。それからまたこのマッカーサーの政策によりまして日本から地主というものが追放されました。また財閥も解散されました。と言いますことは日本には資本家というだけの資質を持ったグループがなくなったわけでございます。で、現在会社の社長あるいはディレクターをやっている人たち、これは資本家じゃございません。
みんなこの一般のエンプロイからそのままで出資をしてだった方でございます。全くもともと同梱でございます。そういった意味で日本ではヨーロッパで見られますようなこの労使が相反する闘争というものはございます。みんな仲間としてどのようにパイを大きくし、そのパイを仲良く分けて改めようとしない。したがって体制というものは変わらない。幸いにしましてマッカーサーのおかげでそうした古い人たちが全部パーティーになりました。それで若い人たちがこの会社のマネジメントをするようになったわけでございます。つまりこの新しい仕事を全くフレッシュマンがマネジメントしていく。これが一つの成功であろうかと私は考えております。そういった意味、それからうまいことこの産業構造というものが世界的に変わってまいりました。例えば繊維、これは昔の繊維と言いますのは綿とかあるいは麻とかあるいはシルクとかみんな天然でございます。戦後はその天然繊維に加わりまして合成繊維というものが非常に大きな産業として発展してまいりました。したがってそれに伴いましたこの紡績の技術あるいは染色の技術加工の技術こういったものが大幅な進歩を遂げてまいりました。これを昔のそのテクニックでやったのではこういった新しいこの技術には追っつきません。やはりこの日本が解明としたということが一つのチャンスだと思います。それからこの化学工業ケミカルですね、ケミカルインダストリーもこのコールインダストリー石炭からの化学じゃなしに戦後石油を原料にいたしました化学、いわゆるペトロケミカルというものが発達してまいりました。でこれもやはりこの戦争によって工場がダメージを受け取った。したがって非常にこのコールケミカルからペトロケミカルの転換しやすくなったということも一つのラッキーな原因ではあったかと思います。それで特にこの日本に良かったのは、ペトロケミカル、コールケミカルの時代には日本には石炭がございました。ペトロケミカルになりますと日本には石炭はございません。それで普通にこの競争したのでは石油を持っておる国、例えばアメリカの化学工業とまともな競争したのではこれは勝てません。それでやはりもっとこの付加価値の高い要するにファインケミカルその方面に日本は重点を置いてまいりました。またこの合成繊維にいたしましてもたくさん量を作るというだけじゃなしにいかにその世界一のレベルのパリティのものを作るかというところに重点を置いております。それからまたこの仕上げ加工という点におきまして全くそのシルクと変わらないこのポリエステル繊維こういうものも日本で作っております。それにやはりこの差別化ということが大事ではないかと。Isso é que fez diferenciar a indústria japonesa de outros países. それで、これにつきましては、先ほどお話ししましたので、省略させていただきます。後ろに目がないものですから、どうも失礼します。それで、最後にこの日本のこの戦後の奇跡というものを簡単にお話ししています。そして日本は確かに経済的には発展しました。これは私たちの年代のものがやはりこの核におきました教育の成果というものを利用しまして世界の大きな変動の波というものをうまく持ってきたからと思います。しかしながら日本が豊かになりました。あと考えてみますと非常に私は寂しい感じがいたします。と言いますのは経済が栄えたゆえに一番大事な人間性というものを失いました。この責任はどこにあるかと申しますと
やはりこの戦後教育というもののシステムを誤ったからだと思います。で、戦前の教育者というのは非常に尊敬されておりました。また高い印鑑も持っておりました。また外国からも優れた学者が日本のプロフェッサーとしまして招聘されております。そういう人たちのこの努力、あるいはまたこの学ぶスチューデントにしましても、日本には面白い言葉でございます。三歩下がって死の鍵を踏まない。要するにそれほど先生、チーチャーというものは大事な、また犯すべからざる存在であったわけでございます。で、そういうことで、この日本は栄えたわけでございますが、非常にこの残念な結果になった。それで、今からお話をします、この日本の医学、それからprincipalmente sobre でございます。 que se refere à medicina do Japão. やはりこの学問が進歩しますと、一番問題になりますのは人間性を失っているということでございます。例えば、日本は私、医学は進歩いたしました。が、医療は退化いたしました。なぜかと申しますと、このドクターは非常によく勉強する。勉強しますけれども、この人間の体というものを人間じゃなしに、この臓器のコンプレックスという形しかものを見なくなっております。それだけこの技術が進歩しますと専門化されてきた、そういった問題点がございます。それで、私は考えましたのは、なぜその医療が壊したんだろう。こういった理由につきまして、いろんな分析してまいりました。そのためには、人間主体とした医療というものをもう一度確立せないとダメだ。今までの医療のあり方を見ますと、一つはインダストリー、工業のためでございます。例えば製薬メーカーが儲かる。あるいはその医療機器を作っている会社は儲かる。こういうことでございます。それからまた医療体制というものは、その医療サービスをいたします医療機関、ここに便利なように構成されておりました。そうじゃなしに国民やっての医療でございます。医療はもっぺんその国民の手に取りかねダメだと。そういう発想で私は十数年間、どれが一番ベストの方であろうかということで考えてまいりました。たまたまラッキーなことが起こりましたのが、いわゆるこの情報産業の革命でございます。従来の情報というものと全く違ったこの形のものが生まれてきたということでございます。で、情報、英語ではインフォメーション。日本では情というのは人間の心を言うわけでございます。で、法というのは伝達するという意味でございます。つまり人間の心を伝えていくというものが情報の精神でございます。単にできた事象というものをその場で広く伝えていくというのが情報でございます。それでやはりこの情報の原点に戻りまして、情報を考えていく。現在情報と言いますと、すぐにインフラストラクチャーの整備ということが言われてまいります。例えば、この衛星を飛ばして衛星通信をするとか、あるいは光ファイバーを使ったこの通信網を発達します。情報ハイウェイというようなこともございます。そういうことでこの情報をやるわけでございます。それで医療の場合もこのどうも問題はその情報の伝達に問題がありそうだ。日本の私はブラジルの医療制度は勉強していますので分かりませんが、日本では昔から歴史的な背景がございまして、この医療が日本に来ましたのが今から約1500年前でございます。仏教と一緒になります。それでお医者さんというものは当時の貴族、天皇家、この霊族でございます。非常に高い給料をもらっております。が世の中がだんだん収まってまいりまして、やはりこの国民を治めないといけない。そのための一番その国民を手なずける手段は医療でございます。そういった意味で医療を施すものである。つまりこの権利を持った者が国民に対するこの情けといたしまして医療をいただけてございます。
それで日本はいわば人質である。つまり、いついうものは一つのこの情けだという人が定着して戦後まで参りました。従いまして、やはりこの胃は施すものだと、あるいは患者を施されるものだというこの耐え難いこの思想が流れておりますので、やはりこのメディカルドクターというものに対する尊敬の度合いというものは普通ではございます。で、ドクターが右と言えば右、自分が左と思っても右と言う。あるいはこれが黒いですよと、自分が白と思っても黒という。そういったようなこのドクターとそれから患者の関係というものが主流の関係になってしまいます。そうしますと、やはりこの患者のための医療と言いましても、それは絵に描いたものということです。それでやはりこのその環境をなくすのはどうすればよろしいか。要するにこの現在は情報の時代でございます。やはり患者の情報をそのままで患者にディスコールいたしまして、この医者と患者がパートナーとしてこの病気を治していくという形に戻さないとダメだ。何も病気を治すのは医者ではございません。患者さん本人の意思でございます。また本人自身が持っておりますパワーでございます。で、お医者さんが単にそれをアドバイスし、アシストする。次なわけでございます。そういった意味で、やはりこの患者とお医者さんというものはあくまでもパートナーという関係であるべきじゃない。で、パートナーであるためにはどうすべき？やはりこのお互いの情報というものを正確に知らし合うべきだと。こういった発想でものをスタートしました。それで、当時から日本には逐次コンピューターは導入されておりましたが、このコンピューターも、ここにもコンピューターの専門家とおられますので、差し支えるからもしれませんが、日本のこの医療機関におけますコンピューター化と言いますのは、メーカー主導型で進んでまいりました。つまり、メーカーにしましたら、ここにコンピューターがある。コンピューターのアプリケーションの一つが医療だ。こういう発想でございます。したがって、すべてそのコンピューターに都合のいいようなシステムを作ってまいったわけでございます。と言いますことは、足がございます。で、靴がございます。で、靴に足を合わせろと。こういったことで今まで来たわけでございますが、それでは本当に使えるコンピューターシステムができます。やはりこのコンピューターの方を足に合わせる。つまり足に合った靴を作る。そういう発想はダメだと思います。それで私はとにかくこの患者本位のこの医療を作るためには、患者の組合もございますが、やはりこの一番この日本の医療の底辺を支えますホームドクター。現在日本にはドクターは24万人おります。そのうちの約10万人がホームドクターでございます。しかし、この学問の進歩によりまして、やはりこのドクターも大学あるいは大病院で研究している方が格上だと。こういったような思想、さっき申しました、この人間は、人は臓器の塊である。こういったような思想に誤ったものがございます。ホームドクターというものは非常にこのレベルの低いドクターである。実害と言います。したがって、ホームドクターの平均年齢は64歳でございます。で、ご承知のように、この日本語と言いますのは特殊な言葉でございまして、英文タイプライターもございません。したがって、64歳になったような先生方は、タイプライターのキーボードを一つ動かせます。そういう状況でコンピューター化せと言いましても無理になっています。それでやはりこの64歳が過ぎた人たちでも使えるように、またその患者さんも同じ画面を見ながらお医者さんの指導を受ける。要するにインフォームドコンセントですね。これができるように。あるいはまた患者さんの持っています医薬の情報、あるいは検査の情報、こういったものを先生方と共有する方法、それからまた最近この画像診断というものが非常に進歩しております。レントゲン始まりまして CT、MRI、こういった画像診断、あるいは内視鏡、こういった画面もやはりこの変化した画面を患者さんに見せながら説明をしている。やはり患者がよく理解することが病気を早く治す手段でありましょうということで、私たちはそういった情報の伝達の方法というものにも力を入れました。それで、こういった情報をですね、
この普通の加減でございますと、オンラインネットワークで流していくというようなことでございます。がしかし、個人のプライバシーの非常に高い情報をオンラインに出すとどうなりますか。現在、このインターネットが随分トラブルを起こしています。同じように、そうした個人の非常にこのプライバシーを要求します情報をこのオンラインにしました場合、必ず問題と起こります。また、高いメンテナンス費用もかかります。そういった意味で、私が作り上げましたのが、オフラインネットワークシステムであります。見にくいと思いますが、ここに1枚のカードがございます。このカードの大きさは、皆さん方がお持ちのクレジットカードと全く同じでございます。Vamos passar para outra folha. で、カードにつきましては、一般のクレジットカード、これを磁気カードと申しておりますが、それ上に IC カードというのがございます。大体 IC カードというものは、皆さん方も大体ご存知と思いますが、この IC カードと、から私が現在持っておりますこの光カードと全く別物でございます。と申しますのは、IC、これはものを記憶いたしますが、あくまでメモリでございます。レコードでございます。例えば、コンピューターを操作中には、メモリという過程が必要でございますので、これは IC およびそのコンプレッスがメモリがあります。がしかし、できました成果というものは、必ずレコード、記録というこの工程を言います。そのためには、FD とか、あるいは PD とか、こういったものが使われております。そういった意味で、この私が持っております光カードと申しますのは、これは記録、レコード媒体でございます。IC カードと言いますのは、これはメモリ媒体でございます。全く違う。で、日本はだいぶ長い間、このメモリとレコードというものを混同してまいりました。そのために、この IC カードを医療に使おうということで、随分長い間、皆さん苦労いたしましたが、結局何十億という金を伏せて、それで終わりました。がしかし、このオフラインシステムにカードを使っていくというの発想は残りました。で、このカードは小さいカードでございますが、ここに400万バイト、最近の技術は600万バイトの情報が入ります。と言いますことは、三方路の電話帳1冊分の情報がこのカードに入るわけでございます。で、このカードに患者さんのいろんなこの基本的な情報、あるいは病歴、あるいは家族歴、あるいはその悪い病気があったかどうか、あるいはアレルギーがあったかどうか、そういった情報も全部入れておきます。それから今までどういう病気がかかった、どういうお医者さんにかかりました、いつ頃からです、あとどんな薬をもらいました、いくら飲みました、あるいはどういう検査をしました。これは血液検査も含めまして、レントゲン検査、全部含めます。それからお医者さんがどういうアドバイスをしました。そういうことも全部記録されております。そうしたこの情報を、例えばオンラインに流しますとどうなりますか。どっかでリークされた場合に、これはえらいことになります。それで、この情報は、つまりこのカード1枚に本人の医療に関しますこのデータベースが載ってるわけですね。これは本人が持ち、本人が管理するわけです。そして、この必要な場所に医者に行きますと、このカードを渡す。そうすると医者がその書かれた記録を見まして、初めてその正当な治療をする。大体その初めてお医者さんに行って、特に出張中なんかに医者に行きますと、説明はできるもんです。どんな薬飲んでいらっしゃいますか。わかりません。今はどういう病気なさいますか。さあ、今から20年後にこういう病気したと思います。その程度で非常に人間の記憶というものは大変なのでございます。それがこういう形ではっきりしますと非常にいいんだと思います。それで、この光カードでございますが、なぜ光カードを使えるかということはここに書いてございますので、見ただけ分かると思います。それで、特にIC カードの場合には、このメモリでございますから、この情報というものは非常に少ない。
わずか8000バイト、8000文字でございます。大体1回そのお医者さんにかかりまして、やれる量の量が約2000バイトと言われています。4回分、4回分では長期的な継続したこの医療はできません。それからまた画像1枚入らない。で、光カードはその点400万バイトから600万バイト。非常に膨大な記録ができます。しかもその記録は改ざんできない、変更ができないという大きな特徴があります。この医療記録というものは、これは書き換えられたら意味はございません。例えばフロッピーに書いておきます。すぐにそれに書き換えます。そうすると過去の期間が消えちゃいます。これでは医療記録としては意味をなしません。特にそれで今日本で考えている方法でございますが、私たちは病気になって医者に行くよりか、病気にならないように努力することが大事じゃないかという感じを持っております。で、これはここにもございますように、この子供、それからボーイ、それから大人、それから老人。で、日本ではこの各段階で健康診断をしておりますが、この所属は全部違っておりまして、子供の時には厚生省、ミニスター・オブ・ヘルス・アンド・ウェルフェアですね。それが子供になりますと、これは文部省、ミニスター・オブ・エデュケーション。それから大人になりますと、ミニスター・オブ・レーバー。それからまた厚生省。こういったことで、全然その管理が一貫しておりません。それこのカードがありますと、このカードにこの記録が全部残ってまいります。それだけ一貫した健康管理できるようでございまして、それだけ病気に対する注意がよくいくことでいます。それで退場はしなくなってくる。がんになったとかこういったものは仕方ございませんが、それ以外の高血圧だとか、あるいは腎臓だとか、あるいは糖尿病とか、こういった日本では生活習慣病と申し上げますが、こういうものは格段に減ると思います。それだけ医療費が下がってくるわけでございます。それからこの情というものが全部皆さん共有できますので、一番のカードがありますと、全ての方が役立てるということが可能でございます。そういった意味で、その病気をなくすと、病気を減らす、あるいは病気があって軽く済ます、こういうことがやはりこの国民豊かにする一つの方だと思います。現在日本では約28兆円のお金が医療に使われております。で、私が計算しますと、約その10% 近い金、約2兆円ぐらいもがこれ無駄になってるんじゃないかと、これはセーブできるんじゃないかと、むしろそれを前向きにこの国民のプラスになるのを使った方がはるかにマシだという考え方を私は持っております。それでこれは2010年、このカードが今から12年後に普及したらどうなるかということをシミュレーションしたのがこの表でございます。このカード、これ家族ファミリーですね。で、このカードは個人一人一人が持っております。そしてこのカードは歯医者さん、あるいは一般のクリニック、病院、すべて共同で使えます。またこの間におきまして、この情報が一つのこのオフラインネットワークとして使われてまいります。それが年をと言いますと、家庭看護と、あるいは家庭治療ということが言うようになってまいります。その場合にも、この看護婦さん、あるいはこのかかりつけ医、あるいはそれが専門医、あるいはその地域のボランティア、あるいはそのヘルパー、こういう人たちがこのカードがございましたならば、このカードを見ることによりまして、皆さん方がその患者さんの状態を正確に把握して、立派なこの治療ができると、それから早く病気が治ると、こういう仕組みができるんじゃないかと思います。それで非常に時間もございませんので、この話も途中でだいぶ切りまして申し訳なく思っています。なお今日のこの話につきましては、一応日本語でございますけども、まとめまして、それをこのアン・スミス先生お願いしましたし、全部ポルトガル語に今翻訳をしたいと思います。それができましたら、皆さんがお手元に配られると思いますので、それはぜひ見ていただけたと思います。それで、今までこのいろいろ話しましたけども、
先ほどもこの冒頭にこの総長先生は申し上げました。ブラジルというものは私これからの国であろうと思います。やはり21世紀はこれはやりようによりましてはブラジルの世界になるんじゃないかという感じもいたします。私は長い間中国の時代ありました。それからヨーロッパ人アングロサクソンの時代がありました。そういった時代を経まして、世の中変わるんですが、よくグローバルスタンダードという言葉が使われます。私はこのグローバルスタンダードという言葉に対しまして非常な疑問を持っております。と言いますことは、これは欧米を中心にしました、要するにアングロサクソンのやってらっしゃいます国家、このためのスタンダードというものでございます。やはりラテン社会にはラテンの風習、それから歴史と風俗というのがございます。で日本にはまた日本独特の風習習慣風俗がございます。で規制というものは急にできたものじゃなしに長い歴史を持ってできたものだと思います。それを急に欧米並みに変えろと言われてもこれは無理な相談でございます。そういった意味でやはりこの外部からいろんな圧力が来ると思いますが、あくまでもブラジルの場合はどうだと、あくまでもブラジル人を中心としたルールで判断していただきたいと思います。そういうことでこの非常に資源豊かだし気候も恵まれております。それから土地も広い。これに対して新しいこれからの技術、特にエコロジーというものを中心とした技術というものが導入されてくれば、これはブラジルは素晴らしい国家として成長するんではないかという期待を私はこの地球の真裏の日本におりましてこの期待をしております。ということは90年前にこの我々の先祖の方々がブラジルに来られまして、もうブラジルの非常にもあったかいこの雰囲気の下で定着されてそれで成功しております。こういった姿を見ました場合にやはりこの我々日本といたしましてもこの本当の友好国というものはブラジルではないかなという感じは私はしております。そういった意味で非常に今日は大雑把な話でございましたが、時間もございますのでこういうブレーキでも結構でございます。どうぞご自由にこのディスカッションをしたいと思います。どうも長時間ありがとうございます。Obrigado. Senhoras e senhores, as perguntas ao professor Hiroshi serão feitas também no final do módulo, tá? Então, as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa ao professor Hiroshi, por gentileza, anotem aí no bloquinho, que serão feitas em conjunto no final deste módulo. E eu gostaria de convidar a doutora Lorette Cozzi, que vai homenagear ao professor Hiroshi com um presente. Por gentileza, professora doutora Lorette, por gentileza. Eu disse a ele que é um presente bem daquilo que ele quis apresentar para nós. Uma salva de palmas do professor Hiroshi. Dando continuidade, então, aos trabalhos do primeiro módulo, gostaríamos de passar a palavra ao professor Dr. Joel de Souza Dutra, da FEA USP, pesquisador e especialista em gestão de pessoas, carreiras e competência.
e na sua short communication falará sobre o conceito de competência. Um prazer estar com os senhores. Nós vamos estar conversando nesses próximos 10 minutos sobre gestão de competências. É o tema do nosso seminário, mas o que é competência? É um termo hoje bastante ambíguo, né, na gestão de empresas, e o meu objetivo é tentar discutir um pouco a questão da competência. O termo competência ele ganhou corpo a partir dos anos 70 nos Estados Unidos, mas basicamente entendido como sendo o que a pessoa precisa ter para desenvolver as suas funções dentro da organização. E basicamente nesse sentido que toda a gestão de competência foi inicialmente trabalhada, como se a pessoa, tendo determinado conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ela efetivamente conseguiria alcançar os seus objetivos. Nós vamos verificar na prática que isso não é realidade, né? E esse movimento ele é contestado principalmente pelos europeus na década de 80, onde se questionava em que medida que efetivamente uma pessoa com um determinado conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes realmente entregaria ou teria condições de entregar o que a empresa necessitava ou desejava. E, a partir daí, começou-se a entender competência, né, somente a partir dos teóricos europeus, como a entrega, né, que a pessoa faz para a organização ou para o meio onde ela está inserida, né? Então, a competência ela começa a ser encarada, a partir daí, como a capacidade que a pessoa tem de entregar algo, né? Ou seja, o mercado ele começa a verificar a pessoa, né, não em função só das suas habilidades, do seu conhecimento formal, mas como é que a pessoa consegue articular tudo isto e entregar alguma coisa para a organização. Portanto, a competência ela foi sendo encarada também como o saber ser, o saber agir, né, o saber aprender, né, e assim por diante, né. Hoje, na década de 90, nós temos esses dois movimentos costurados e entendemos a competência não só como esse output, essa entrega, mas também o input. Mas por que é importante nós pensarmos a competência desta maneira? O movimento teórico que surge na década de 70 pressupõe que nós possamos desenvolver ou estabelecer o perfil, né, de alguém em condições de entregar algo para a organização. Hoje, nós verificamos que isso não é verdadeiro, né, que as pessoas têm, na verdade, inúmeros recursos para entregar o que a empresa necessita. Algumas pessoas vão entregar isso de uma forma, usando determinados pontos fortes que ela tem, e outras pessoas vão entregar o mesmo, mas de uma outra forma, usando outros pontos fortes que ela tem. Portanto, quando nós pensamos na parte do input, né, não pensamos mais num perfil, em algo determinístico, né, mas pensamos muito mais como uma orientação ao desenvolvimento da pessoa, como uma orientação a que a pessoa possa desenvolver as suas potencialidades, os seus pontos fortes. O que exatamente a diferencia, né, como um ser único, como uma pessoa única dentro da organização e também única na sua capacidade de agregar valor para a organização. Portanto, a partir de 90, nós começamos a ter um movimento interessante de cada vez mais estar valorizando as pessoas a partir delas próprias, né? Tentar desenvolver as pessoas a partir do que elas são. E nós vamos observando que, na medida que as pessoas efetivamente conseguem explorar seus pontos fortes, né, elas trabalham num que alguns autores chamam de região de conforto profissional, ou que outros chamam de felicidade profissional. E uma pessoa feliz ou atuando numa região de conforto, ela se entrega muito mais, ela se desenvolve mais, não só em termos profissionais, mas também como pessoa. Então, esse é um dado da realidade hoje do mercado e das organizações. Um outro aspecto que eu queria trabalhar com os senhores é que, embora o mercado funcione dessa maneira, nós observamos que as organizações, de uma forma geral, não fazem a gestão das pessoas observando esse mercado.
como se o modelo de gestão hoje ele tivesse desfocando, na verdade, a realidade. Um modelo de gestão ele tem que ajudar a interpretarmos a realidade para podermos agir sobre ela. Né? O que nós verificamos é que os modelos de gestão de pessoas hoje não conseguem fazer essa leitura adequadamente. Então, nós temos aí um descompasso entre a realidade e os modelos de gestão utilizados pelas organizações. Se nós observarmos o mercado, ele funciona hoje, né? Nós temos pesquisas em níveis executivos, administrativos, operacionais. O mercado funciona hoje em termos de valorização do profissional em função do que ele entrega, em função do valor que ele agrega para a organização. O mercado funciona assim. Nós conseguimos hoje fazer uma alta correlação, observarmos uma alta correlação entre a agregação de valor e o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades das pessoas dentro da organização. Então, nós podemos fazer essa analogia. Se nós pegarmos, por exemplo, os recrutadores profissionais, eles usam isto nos seus processos de escolha. Eles não olham única e exclusivamente em que empresa a pessoa trabalhou, quantos anos ela trabalhou, que cursos que ela fez, mas, principalmente, qual é a sua capacidade de entrega? O que essa pessoa fez nos últimos tempos? Qual a complexidade dos desafios que essa pessoa enfrentou? Como ela enfrentou esses desafios e assim por diante? Né? Então, nós vamos observando que o mercado, de uma forma ou de outra, já seleciona, já escolhe as pessoas por esses padrões. Dentro das organizações, intuitivamente, as pessoas são pensadas, são escolhidas a partir também desses padrões. Embora isto ocorra, nós vamos verificar que os nossos sistemas de desenvolvimento, os nossos sistemas de remuneração e assim por diante, não conseguem dar conta desta realidade. Nós vamos observar dentro da organização que a organização funciona também desta maneira, ou seja, as pessoas não ocupam mais um espaço dentro da organização em função de uma descrição de cargo, em função de uma job description, que tradicionalmente descreve o que a pessoa deve fazer e como ela deve fazer. Hoje as pessoas fazem não o que está escrito para elas fazerem, elas fazem o que tem que ser feito. E se elas não fizerem o que tem que ser feito, elas não conseguem permanecer dentro da organização. Portanto, as pessoas ocupam um espaço dentro da organização que é definido, de um lado, pelas necessidades da organização e, do outro, pelas competências, capacidades individuais. Então, essa ocupação de espaço ela é bastante dinâmica. Na medida em que as organizações não conseguem absorver isso ou gerenciar esse processo, nós vamos criando algumas deformações. Uma deformação típica é de uma pessoa que recebe um grande desafio profissional, né, encara esse desafio muito bem, consegue bons resultados, e o que acontece com essa pessoa? Ela não é promovida, não é melhor remunerada, ela, na verdade, recebe outros desafios de igual magnitude, tá certo? E de uma forma não estruturada. O que vai acontecendo é que, dentro das organizações, as pessoas com mais habilidades, com mais competência, com mais capacidade de entrega, elas acabam absorvendo um ônus maior no dia a dia das organizações. O nosso objetivo em estar trazendo essas discussões, né, para pensarmos a gestão de competências, né, dentro da organização, de adequação dos instrumentos de gestão dentro das organizações, é adequarmos os instrumentos de gestão para olhar as pessoas na sua individualidade, na sua capacidade de entrega para a organização. Adequarmos os instrumentos de gestão para estimular as pessoas a desenvolverem os seus pontos fortes. Nós sabemos hoje também que as pessoas elas se desenvolvem, crescem a partir dos seus pontos fortes e não dos seus pontos fracos. Né? E muitos programas de desenvolvimento ainda insistem em fazer com que as pessoas busquem desenvolver seus pontos fracos e não enaltecendo seus pontos fortes. Eu queria trazer essa reflexão para os senhores, mas para incomodá-los em relação à questão da competência, que é o tema do nosso seminário. Muito obrigado. Muito bom.
Então, de imediato, já vou passar a palavra ao nosso convidado, Marco Antônio de Oliveira, que vai falar sobre dilemas na gestão de qualidade e da qualidade de vida no trabalho. Marco Antônio. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao projeto e à professora Ana Cristina, em particular, por esse convite, que é muito prestigioso. E espero, sinceramente, que o aporte que eu possa fazer aqui, que eu venha fazer aqui, possa ser de utilidade para a reflexão dos senhores neste evento. Eu quero me referir especificamente ao meu trabalho como consultor de empresas, de muitos anos já, e particularmente aos dilemas e perplexidades que eu tenho observado no contato diário, praticamente, com os gerentes das empresas. Com um público específico, portanto, interno das empresas, que são os gestores do capital, seja em nível estratégico, seja em nível tático ou mesmo em nível júnior operacional. Como membros da equipe de direção da empresa, o que se tem observado é que esses gerentes enfrentam hoje perplexidades, paradoxos, situações contraditórias que frequentemente eles não são capazes de resolver com facilidade. Eu atribuo esses dilemas ou perplexidades aos desencontros que naturalmente acontecem nessas épocas de mudança paradigmática que todos nós temos comentado à larga nos textos, nos seminários, nos cursos, nas palestras em geral. O primeiro dilema com que o gerente, do meu ponto de vista, frequentemente se defronta é essa questão de conciliar a busca de uma qualidade sempre maior com a disponibilidade de recursos sempre menores. Nós estamos vivendo um mundo empresarial em que o gerente é colocado frente a frente com esta dificuldade. Ele tem que fazer cada vez mais com cada vez menos. A cada vez há uma redução maior das equipes de trabalho, do tamanho das equipes, do efetivo da empresa. A cada vez os orçamentos se tornam mais curtos. A cada vez o seu espaço se reduz em termos dos recursos que ele possa utilizar no seu trabalho para obter os seus resultados. E, no entanto, esses resultados tendem a ser solicitados com uma veemência cada vez maior e sendo cada vez mais ambiciosos. As empresas estão metidas numa corrida pela competitividade. Essa competitividade gera uma substituição tecnológica constante e gera uma substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, essa tecnificação da produtividade, portanto, e o que vai, de alguma maneira, vai produzindo uma certa dissociação entre aquilo que o gerente possa fazer diretamente para a obtenção dessa qualidade e dessa produtividade e o nível dessa produtividade que é obtido pela tecnificação, pela máquina, pela tecnologia. É como se as possibilidades de atuação do gerente se lhe escapassem por entre os dedos, na medida em que evolui essa corrida pela competitividade. Eu gostaria de mencionar sobre esse aspecto especificamente a provisoriedade das equipes de trabalho com que frequentemente o gerente se defronta. O gerente, à moda antiga, estava envolvido numa situação na qual ele mantinha uma relação relativamente estável com uma certa quantidade de pessoas que tinha atuações razoavelmente definidas. Essas competências profissionais requeridas se modificam com muita velocidade e as pessoas que devem responder pela execução das tarefas, cada vez mais se substituem umas às outras também. Existe uma provisoriedade nas equipes de trabalho.
Essa provisoriedade dificulta terrivelmente o trabalho de gestão de pessoas por parte desses profissionais da empresa. Eu gostaria de fazer uma analogia aqui, já que nós temos falado tanto em futebol, estamos em clima de Copa, eu gostaria de recordar que alguns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, o nosso técnico, o Zagallo, quando comentou a derrota do Brasil para a Noruega e justificou o fato de não ter colocado o Denilson, enfim, o fato de não ter trocado, melhor dizendo, a equipe durante o jogo, justificou esse fato dizendo que ele queria dar ritmo à equipe. Ele queria dar à equipe a oportunidade de jogar junto, aos jogadores a chance de estar juntos, praticar juntos o seu trabalho, para que esse trabalho se tornasse mais eficiente. No momento em que faz isso, ele ressalta a necessidade de jogar juntos, de estar juntos, de permanecer junto por um tempo razoável, para que as pessoas aprendam a fazer o seu trabalho como equipe. Os gestores das empresas não têm, nos dias de hoje, a facilidade que tinham antes para manter as suas equipes trabalhando juntas. Isso, do meu ponto de vista, é uma questão crucial quando se trata do trabalho do gestor, da obtenção dos resultados que se esperam do gestor. Mais ainda, e aí vai a parte final do dilema, mais ainda, a empresa hoje basicamente recusa-se a manter o vínculo com seus empregados dentro de limites razoavelmente estabelecidos por meio de contratos claros. Ela quer que as pessoas tenham empregabilidade. E ela lhes promete o emprego enquanto essas pessoas tiverem empregabilidade. Ou seja, as empresas, de certa forma, estão se descomprometendo em relação à manutenção do vínculo com os empregados e entregando, portanto, ao gerente, enquanto gestor de uma relação que é movediça, que é instável, que é intangível, entregando ao gestor dessa equipe a incumbência de responder pela obtenção de lealdade e comprometimento. Convenhamos que, com base nos talentos, exclusivamente nos talentos, ou quase exclusivamente nos talentos das pessoas que gerem as equipes, fica muito difícil obter essa mesma lealdade e esse comprometimento. Para culminar e tornar a situação mais complexa, o que nós vemos é um discurso da gerência que privilegia o trabalho em equipe e desconsidera a anterior heroicização do gerente. O gerente, anteriormente, deveria ser alguém que tivesse capacidades inspiradoras, carisma, qualificações pessoais que lhe dariam essa condição de líder efetivo das empresas. Esta condição está sendo cada vez mais afastada como demodê pelo discurso da gerência, que privilegia o trabalho em equipe e a igualdade dos talentos, a distribuição equitativa dos talentos dentro da equipe. Nós estamos, portanto, tendo de liderar equipes sem ter o respaldo contratual das empresas e sem ter, frequentemente, o apoio ao uso de talentos individuais que significam uma atuação mais incisiva do ponto de vista carismático na liderança dessas mesmas equipes, considerando-se ainda que essas equipes são provisórias. Tudo isso configura um grande dilema que os gestores das empresas precisam resolver e que nós, consultores, professores, autores, estudiosos do assunto, devemos tratar com o carinho necessário para que a gestão das empresas possa se fazer de uma maneira consentânea com aquilo que o professor Jacques colocou no início aqui.
competitividade, com coesão social. Muito obrigado. Era isso que eu queria dizer. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Gilmar Maziero, que vai falar sobre o fenômeno karoshi nas indústrias japonesas. Professor Gilmar. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer os organizadores desse evento pelo convite formulado e esclarecer que eu estudo o desenvolvimento econômico asiático em geral, não especificamente relações de trabalho, mas como todo desenvolvimento econômico parte dos 3 fatores básicos de produção: capital, trabalho e tecnologia, o trabalho se torna um integrante importante dos meus estudos. E eu vou tentar, então, em 10 minutos, dar uma visão muito rápida daquela forma de desenvolvimento, tentando concentrar as atenções para aquilo que acontece no interior das indústrias japonesas. Recentemente, em 96, 2 jornalistas da Business Week publicaram uma matéria sobre as condições de trabalho no Sudeste Asiático. Segundo a matéria, eles dizem que as horas extras são obrigatórias, que alguns trabalhadores desmaiam no local de trabalho. Para alguns trabalhadores, o castigo de não fazer horas extras e de não produzir com qualidade é deveras humilhante. Relatam eles que um cidadão que deixou o seu posto de trabalho para socorrer a mulher em um domingo à tarde, estava doente, com os filhos doentes, no que voltou ao trabalho teve que lavar banheiros e depois de tal foi demitido. Uma outra mulher que produziu tênis Nike, desses que nós usamos, made in Malaysia, made in Indonésia, teve que correr ao redor da fábrica várias voltas para depois, então, ser demitida. O Sudeste Asiático e o Leste e Sudeste Asiático é um espaço bastante diferenciado. Existem países de diferentes tamanhos, países em diferentes estágios de desenvolvimento econômico, e talvez a única coisa comum seja o crescimento econômico a qualquer custo. A busca do crescimento econômico a qualquer custo. Nisso, então, nós já tivemos a exposição do representante japonês, que nos deu uma ideia do brutal desenvolvimento econômico japonês no pré-guerra e no pós-guerra. E esse brutal desenvolvimento econômico está sendo emulado por todos os demais países asiáticos. Depois do crescimento, ou do grande crescimento econômico japonês da década de 60, nós temos os chamados tigres, fundamentalmente Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, que, copiando muito da experiência japonesa, também se desenvolveram a taxas em média de 10% ao mês de crescimento, ao ano de crescimento econômico. Depois deles, então, todos os demais, hoje, então, China, Indonésia, Malásia e os demais, também emulando bastante da experiência japonesa, vêm conseguindo taxas de crescimento muito maiores do que nos outros ou do que os demais países do mundo. Isso, eu sei que talvez muitos tenham curiosidade com a crise asiática, mas não é o foco, A crise asiática, já posso adiantar, não vai alterar muito este desenvolvimento que é estrutural daquela parte do mundo. Mas considerando esse desenvolvimento e a heterogeneidade que existe lá, é muito difícil darmos créditos a uma matéria jornalística ou mesmo a um trabalho acadêmico. Os mesmos valores mencionados como causa do desenvolvimento do Japão não são causa do desenvolvimento de outras regiões geográficas. Os valores culturais de Confúcio e da educação. Só a título de exemplo, a Filipinas é bem mais educada que nós e cresce bem menos que nós. Então, uma variável só não explica. Os valores ocidentais, monoteísticos e centrados no individualismo, são diferentes dos valores orientais,
politeísticos e centrados no grupo. Essas diferenças é que nos levam a uma reflexão maior, a uma imersão maior nos contextos diferenciados para que possamos ter alguma ideia do que se passa. Infelizmente, o exercício da alteridade é pouco praticado entre o Ocidente democrático, entre aspas, e o Oriente autoritário, entre aspas. A busca desse exercício entre Oriente e Ocidente é o que motiva o esforço de vários pesquisadores e de todas as pessoas que querem aprender com a experiência dos demais. Enquanto a sociedade contratual ocidental e a consensual oriental continuarem a permitir situações de trabalho, como as descritas pelos jornalistas, situações como estas nos levam à angustiante sensação de que já vimos esse filme. Já vimos no interior do Brasil, já vimos no interior das nossas fábricas. A descrição dos jornalistas ocorreu em Jakarta, na Indonésia, nos anos 90, mas ela não é nem um pouco diferente do que tradicionalmente acontece no Japão, embora ainda hoje um Japão super desenvolvido. Mas este Japão tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores e o problema do gênero mencionado aqui, nós tivemos já um seminário em 93, uma grande pesquisadora da USP, que estudou o problema de gênero, as diferenças entre a força de trabalho masculina e feminina e a brutal defasagem, contrastado com o Ocidente, que existe entre uns e outros naquele país. Mas o que interessa é interrogar quais são os juízos, o que juízos nós temos quando a gente analisa ou pesquisa alguma coisa, quando a gente emite uma opinião, se o juízo é oriental ou é ocidental. Uma resposta possível das relações de trabalho no Japão, que não é completa, como qualquer resposta não é completa, foi dada por um outro brilhante pesquisador inglês, Ronald Dorn, nos anos 70, onde ele explorou The British Factory and the Japanese Factory. E acha ele que... 3 minutos. Acha ele que as relações de trabalho no Japão são bastante cooperativas. Já uma outra australiana, também pesquisando, então, The Industrial Relations in Japan, the Peripheral Workforce, é aquela força de trabalho que não tem emprego vitalício nas grandes empresas, é aquela força de trabalho das milhares e pequenas empresas. Ela percebe aspectos mais negativos que positivos. Tampouco as respostas dos especialistas japoneses, como o caso Koike, dão explicações razoáveis do que acontece no interior daquelas empresas. E no interior daquelas empresas acontecem coisas boas e coisas ruins. E uma resposta também possível é a resposta que o National Defense Council for Victims of Karoshi. O que é isso? Karoshi é a palavra japonesa ou a pronúncia de um conjunto de kanjis que significa morte por excesso de trabalho. Esse fenômeno foi documentado num trabalho desse conselho, foi também documentado numa reportagem na televisão norte-americana que se chamava Rich Japan, Poor Japanese. E foi documentado também em 93 por um cineasta amador japonês, o que causou um grande constrangimento social, porque ele também não tinha ideia de chamar a atenção ou de causar a repercussão que causou, mostrar um pouco mais o Japão para os próprios japoneses e para o mundo. A definição de Karoshi, que o relatório dá, é mais ou menos a seguinte: é a condição na qual processos de trabalho psicologicamente inadequados são permitidos continuar de forma a romper o ritmo normal de trabalho e de vida, conduzindo ao crescimento da fadiga corporal
e é uma crônica situação de sobretrabalho que deteriora a pressão sanguínea e, afetando as artérias, pode finalmente resultar em morte. A questão que fica é por que os japoneses trabalham até morrer? O próprio relatório nos diz que, nas corporações japonesas, fazer uma contribuição para a empresa através de longas horas de trabalho é um dos pré-requisitos para o progresso na carreira. Empregados que não trabalham além do tempo normal ou tiram férias são avaliados de forma negativa. Se este ambiente de trabalho negativo continuar, o resultado será a lenta progressão na carreira e o aumento do gap salarial entre seus pares. Alguns trabalhadores são até mesmo demitidos por se recusarem a trabalhar horas extras. Questões e respostas orientais e ocidentais certamente não explicam tão pronunciadas diferenças como 2.700 horas de trabalho ano na Coreia do Sul, 2.000 horas aproximadamente no Japão, apesar de todas as campanhas governamentais para que isso seja reduzido, ou então 1.500 horas na França e Alemanha. Não explicam como e por que, enquanto os japoneses morrem por excesso de trabalho, latino-americanos e africanos em geral, ou mesmo 160 milhões de chineses, pobres chineses, morrem pela carência de um mínimo de insumos para sobreviver. Mais grave que o excesso de trabalho dos japoneses, ou a falta dos mesmos, em algumas partes do mundo, parece ser a utilização dos seus resultados. A Ásia, em geral, ainda não esqueceu e não superou o medo das elites japonesas dos anos 30. O mundo, apesar das atrocidades da Segunda Guerra Mundial e de todas as demais desde então, até mesmo as mais recentes no Golfo Pérsico ou na Bósnia e Herzegovina, parece não ter encontrado a prosperidade desejada por todos, a paz e prosperidade desejada por todos, e é isso que eu acho que nós temos que nos preocupar nesse evento. O que fazer com os resultados do trabalho. Obrigado. Ok, a próxima comunicação vai ser feita pelo professor Miguel Caldas e pelo professor Thomas Wood, da Fundação Getúlio Vargas, tratando de organizações dramáticas e o fascínio do estresse. Acho que o professor Thomas vai começar por ali e, em seguida, o professor Miguel Caldas. Okay. Primeiro eu queria agradecer a Cris pelo convite. É um prazer e uma honra para a gente da GV atravessar o Rio, vir até aqui. Espero que a gente possa retribuir em breve aí o convite tão amável, né? Aliás, eu estava chegando com o motorista de táxi, ele se perdeu no meio da cidade universitária. Eu estava no maior estresse aqui, olhando o que eu tinha anotado, né, para a apresentação, uma última olhada. E ele deu umas 2, 3 voltas até a gente chegar até o prédio aqui, né? E ele uma hora virou para mim: puxa, mas parece Cambridge. Uau, é mesmo? E agora eu estou me sentindo o próprio Bill Gates aqui com a televisão. É ótimo. Bom, espero que seja um dia aí bastante proveitoso e divertido, né? Nesses 10 minutos eu acho que não é bem uma apresentação, eu diria que é uma aparição, né? Eu vou tentar provocar vocês aí com algumas ideias, né? O tema geral é organizações dramáticas e o fascínio do estresse. E é um tema que tem me interessado. Eu agradeço também a alcunha de especialista. Não sou especialista, mas eu tenho me interessado marginalmente, né? Talvez menos do que devesse, por esse tema. Talvez um pouco por experiência pessoal, né? Eu tenho tentado me estressar assim constantemente, né? E também por ter presenciado um tipo de atitude muito preocupante entre alunos da graduação lá na Getúlio Vargas, né? Alunos, principalmente do último ano de graduação, que é o grupo que eu tenho mais contato, chegando às vezes atrasado na aula, terno e gravata, né? Porque no último ano eles começam a adotar rituais, né, e costumes, né, da vida profissional, e dizendo: pô, professor, estou no maior estresse, não deu para chegar na hora, tal. Então, aparentemente, o estresse não é só um fato, não é só substância, mas é também um estilo, né? Então, a ideia central é explorar essa questão do estresse como estilo de vida, né?
o fascínio do estresse. Eu organizei essa apresentação, em 3 ideias. A primeira é falar um pouquinho do humor da época, o espírito da época. O segundo ponto é falar do fenômeno das organizações dramáticas e depois, então, tentar inserir a questão dos workaholics e do estresse nesse contexto. O Miguel Caldas, que vai me suceder aqui no púlpito, vai complementar, então, a questão dos workaholics, né? Bom, então, começando pela questão do espírito da época, eu acho que a questão do fascínio do estresse tem uma extrema ligação com o humor que nós estamos vivendo. Talvez essa categorização seja um pouco forçada, mas eu acredito que cada época tem o seu espírito. Se nós pegarmos os anos 60, por exemplo, ele provavelmente vai ser lembrado no futuro como uma época de revoltas, das revoltas estudantis em Paris, na Sorbonne, em Berkeley, os protestos de rua contra a ditadura militar no Brasil, etc. Se nós pegarmos os anos 70, para mim, pessoalmente, é uma década que eu só consigo me lembrar de uma coisa: praia. Eu vivia na praia, nenhum estresse, tranquilidade. Foi uma década, eu acho que provavelmente vai ser lembrada por sexo, drogas e rock and roll, né? Alienação e um afastamento aí das preocupações. Não foi assim para todo mundo, mas essa eu acho que é uma marca do humor que é muito importante. Anos 80, para mim, são anos obscuros, né? Eu acho que provavelmente eles vão ser lembrados no futuro como a década dos yuppies, dos especuladores financeiros, né? E dessa nova veneração pelo trabalho, né? Bom, e os anos 90? Para responder isso, eu vou lançar mão de um autor francês chamado Alain Ehrenberg. Em 1991, ele escreveu um livro chamado O Culto da Performance, e, como pesquisador francês, ele olhava a França, né? Eles têm um grande interesse na França pela França, né? O que é ótimo para eles e para nós também, porque eu acho que aí tem uma grande possibilidade de generalização. O que o Alain Ehrenberg diz nesse livro, O Culto da Performance, é que a época que nós vivemos está sendo marcada, então, por uma preocupação, um fascínio pela excelência, né? E ele registra 3 coisas que caracterizam esse fascínio. E isso se refere mais à França, né? Mas, de novo, isso pode ser generalizado. A primeira ideia é que os dirigentes da empresa eram mal vistos. Eles eram vistos como símbolo da exploração do homem pelo homem. E, nessa passagem para os anos 90, eles passaram a ser vistos como heróis, né? Se vocês pegarem as revistas de negócios brasileiras ou americanas, principalmente, vocês vão ter exemplos e mais exemplos disso. O segundo ponto que esse autor fala é que o consumo deixou de ser um símbolo da alienação, daí a palavra pejorativa até consumismo, né? E passou a ser um símbolo de realização social. A gente vê isso no Brasil muito fortemente a partir dos anos 90, né? Com carros importados e outras quinquilharias que vieram por aí. E, finalmente, a terceira coisa que esse autor registra é que os campeões do esporte eles foram elevados ao nível não antes experimentado de celebridades, né? E agora, com a Copa do Mundo, a gente tem uma grande possibilidade de observar isso, né? Então, o humor dos anos 90 vai muito pela valorização do indivíduo autônomo que vence pelas próprias forças, e a gente pode encontrar essa imagem no gerente herói, né? No líder de companhia que vira um herói, depois escreve um livro, vende a beça, etc., etc., né? E a empresa, daí acho que é a importância de discutir isso aqui, a empresa é a grande incubadora desse culto da performance. Ela é também um reservatório de ideias para esse imaginário e para essas imagens que são criadas sobre o culto da performance. Então, acho que isso registra, na minha opinião, rapidamente aí o culto da época, o espírito da época, né? A segunda ideia que eu queria tomar emprestada é de 2 autores. Um autor é um psicanalista e professor de negócios chamado Manfred Katz de Vries, que ensina no INSEAD, na França, e o segundo é o Danny Miller, que é professor da McGill e da HEC no Canadá. São autores muito conhecidos na área de gestão empresarial. Em 94, eles escreveram um livro chamado A Organização Neurótica, onde eles usam
talvez com excessiva liberdade para psicanalistas e pessoas da área, mas eles usam as neuroses humanas como metáforas para questões empresariais. E tem especialmente um tipo que eles apresentam que eu acho extremamente interessante, que é a organização dramática. Por que eu acho isso importante? Porque essa parece ser uma tendência hoje. Eu estou vendo, na minha atividade de consultoria... 2 minutos. Para ele era 3? Ou menos? Tá bom. Ok. Então, eu estou vendo na minha atividade de consultoria, outros colegas consultores também, que existe uma prevalência desse tipo. E o que é a organização dramática? Vocês provavelmente vão identificar isso em alguma empresa conhecida, senão na de vocês mesmos. É aquela onde existe uma atenção exagerada à própria organização e cada pessoa consigo mesmo. Uma preocupação narcísia, né, com imagem. Por outro lado, um culto da superficialidade e, decorrência disso, talvez um risco de afastamento da realidade. Então, essa é a organização dramática. Então, eu acho que a gente deve localizar esse fenômeno do culto do estresse, né, dentro desse humor da época e dentro dessa categoria que parece cada vez mais importante e, infelizmente, cada vez mais popular, das organizações dramáticas, né? A imagem, isso está no texto que eu forneci aí para ser reproduzido aí, acho que nos registros vai ser entregue, né? A imagem que eu encontrei para o estressado é a imagem de Sísifo, né? É uma imagem da mitologia. Sísifo foi aquele personagem ele era... Isso é bonito, eu vou ler. É neto de Helen, bisneto de Deucalião. Isso é lindo, né? Ele construiu e governou a cidade de Corinto, né? Só que ele desafiou os deuses e foi obrigado, como castigo, a rolar uma pedra morro acima para depois ver a pedra despencar. E ele tinha que fazer a pedra subir de novo o morro e despencar de novo. Então, acho que essa é uma imagem interessante. Ele não chegou a ser Deus, nem semideus, mas se fosse, seria o padroeiro aí dos workaholics, né? É uma imagem do retorno contínuo, né? Uma tarefa perpétua. Então, resumindo aqui, eu queria citar uma pessoa da plateia que diz o seguinte, que a nova cultura empresarial, o culto da competitividade, acentuam as atitudes voltadas para o trabalho para a obsessão pelo trabalho. Tá? Essa frase é da Cris, né? E eu fecho com ela a minha apresentação. Gostou? Obrigado. Ok. Novamente, eu queria agradecer a professora Cristina, ao professor Lindolfo, aos membros da mesa por nos chamar aqui a cruzar o rio. Na GV a gente tem um carinho muito grande por uma série de pessoas aqui e a prática que eles têm colocado. Eu estou aqui também, como eu escrevo com o Thomas há um bom tempo, às vezes contra ele, e a gente trabalha fundamentalmente em cima de mudança organizacional. É isso que a gente tem feito, trabalhado sobre mudança e organização nesses anos de curandeiros, modismos e banalizações muitas. Então, não diria que nós somos uns especialistas em estresse, não sei, pelo aspecto autobiográfico da coisa. E a gente está trazendo um pouco dessa visão da trincheira em que a maioria de vocês aqui estão trabalhando. Nós somos parte do problema, não sei se a gente tem muita solução. E a parte que a gente queria conversar nesse final, tomando como pano de fundo esse tipo de organização, esse tipo de época que o Thomas mencionou, é justamente a questão do workaholic. Como é que eu cheguei a isso? Então, eu trouxe aqui, está no texto que a gente passou para a Cris, uma história que eu vivi estudando um tipo de mudança organizacional traumática, que é a demissão. E eu me lembrei rapidamente da história do seu Juvencio. Vocês devem todos conhecer Juvencio por aí. Juvencio era um indivíduo que trabalhava há 30 anos na organização, especificamente 25 dos quais ele trabalhava numa área de controles administrativos. Ele passou por uma grande reengenharia e o seu Juvencio foi convidado a se retirar da organização. O seu Juvencio, ele cuidou disso de uma forma muito equilibrada, a gente achava. A gente teve no final do processo, sendo minha outra persona de consultoria, né, a gente teve um grupo para auxiliar essas pessoas que estavam saindo da organização a ou entrarem no mercado de trabalho ou a planejarem uma transição de vida, no caso do seu Juvencio, para uma aposentadoria. Ele estava muito satisfeito, porque ele era um homem extremamente dedicado ao trabalho, não tinha final de semana, não tinha férias.
um homem que passou a vida toda extremamente dedicado àquela área e a tornar aqueles controles muito bem, muito fidedignos. E no final daquele processo, ele estava cuidando muito bem dessa parte da transição da vida dele. E ele, não sei porquê, na última semana, ele deu de querer saber por que a área dele toda tinha sido extinta. E a gente, não sei o que teve na cabeça, decidiu explicar. Então, o consultor vai lá e explica a metodologia e fala, olha, teve uma parte chamada análise de valor, aí discutia se agregava ou não agregava valor, uma história que já estava comentando, né? E aí a gente explicou para ele que a área dele tinha sido considerada, não agregava valor à organização. Ele tomou um baque, mas tentou entender, bom, então por quê? O que tinha havido, né, na organização? Tinha mudado a tecnologia, tinha mudado o mercado, né? O que tinha mudado que a área dele não tinha agregado valor, né? A gente teve que explicar para ele que a área dele, daquele conceito, naquele método, nunca tinha agregado valor. Ele tinha passado 25 anos fazendo controle de controle. Isso foi muito complicado. Fisicamente, ele começou a desmoronar. Muito pior do que a perda do emprego foi aquela noção de que o trabalho que ele tinha tido não agregava. Não é que a organização não precisava mais dele. Ela tinha percebido que nunca tinha precisado. E aí eu comecei a parar e pensar razoavelmente, porque ele, naquela semana final, ele não queria mais falar da transição de carreira, ele só queria falar para a gente, sabe lá o que é você, menino? Sabe, passar esses próximos anos perdendo férias, perdendo final de semana, perdendo tempo da família, para chegarem depois de 30 anos e dizer que nada disso que era urgente era tão urgente assim. Então comecei a parar e pensar seriamente, esse é um problema complicado. E cada vez mais eu via um pouco de Juvencio em mim. Juvencio não era o outro. A Juvencio era um pouco eu. Amanhã um negócio meio Orloff. Então, estudando um pouco isso, a gente coloca o seu Juvencio no auge da modernidade, porque o workaholic, o cara que é estressado, no final das contas, ele é um indivíduo que estudam os entendidos, no fundo é um produto da incerteza dessa modernidade. O professor Marco Antônio estava falando desses dilemas, que gera a nossa insegurança, os nossos medos, e a gente se apega ao trabalho como uma forma de, por assim dizer, apegar-se a algo mais duradouro e por assim dizer, mais profundo e mais concreto, né? Pelo menos é o que a gente acha. A gente se entrega a isso como se fosse uma muleta, um vício. Seu Juvencio era viciado no trabalho, a vida dele era aquilo. Um alemão chamado Burkhard Sievers, ele dizia exatamente isso, que a vida de trabalho parece que se separa e é uma outra vida, separada da vida normal. E a gente se submete, porque as empresas, obviamente, se beneficiam disso, e elas exigem da gente uma dedicação, abnegação à carreira. O conceito de carreira é muito importante aqui. E, nesse sentido, quando a gente se dedica a essa carreira cada vez mais competitiva, a esse indivíduo moderno que é competitivo na medida em que ele é comprometido 100% com a organização, ele não precisa ser motivado por outros, ele é 100%, ele respira trabalho, ele sua trabalho desde os últimos dias da sua formação. Você institucionaliza o estresse como um mal dos tempos, um mal necessário. E o workaholic passa a ser um ícone da nossa sociedade. Então, no fundo, Eric Fromm dizia que o problema está na sociedade, que a gente mede o valor que o indivíduo tem em termos do sucesso ou fracasso no trabalho. Isso ele dizia em 1968. Então, que ética isso produz, né? Ou seja, o sucesso, no fundo, é um destino hipotético, né? Tal como o Sísifo, ele vai, ou seja, é um trabalho, um ciclo contínuo que não tem fim. Pagés falava isso sobre o condenado a vencer, né? Um destino surreal. Ele é real e ele é real, não é possível ser alcançado, mas ele é real no sentido de que ele produz essa condenação. Então, ser workaholic nesses tempos é ser moderno, né? A gente admira o indivíduo que é obcecado e totalmente dedicado ao trabalho. Só que a modernidade traz essa coisa do movimento. O workaholic é extremamente obcecado por movimento, por andar, por rapidez, competitividade, flexibilidade, adaptação. Mas muito pouco por reflexão. Ou seja, a gente passa, a época do fugaz, do adaptável, é a época que a gente passa da emoção para a ação sem mediação da reflexão. Henriquez fala isso. Então, nesse sentido, a gente perde não só a noção de objetivo, né? A gente começa a honrar o workaholic como se ele soubesse onde vai, ou por que ele vai. Seu Juvencio perdeu a noção disso ao longo do tempo, né?
E, no fundo, a gente deixa de prestar atenção não só no objetivo, como no caminho, os detalhes. Detalhes como certo e errado, necessário e urgente, passam a perder, a ficar meio borrados, como quando a gente passa na estrada e não consegue ver os detalhes. Algumas coisas fantásticas, a usar como um discurso de época e depois jogar fora e esquecer de usar todo esse valor. Então, vocês abrem espaços nas organizações suadamente para falar de qualidade de vida no trabalho. As pessoas, quando têm um pouco de orientação, ouvem e depois, então tá bom, muito obrigado, pessoa de RH, agora vamos voltar ao que é importante. Isto é importante. O que é mais importante do que isso? Então, no fundo, nós temos desprezado o movimento de qualidade de vida no trabalho nas organizações. Eu estou falando novamente do objeto, né, da pessoa que está vivendo em organizações e com a qual vocês têm se preocupado. A gente tem desprezado isso. Na maioria dos casos, a gente tem banalizado isso. Uma piadinha que eu vou contar é rapidíssima. O indivíduo que acha que é uma galinha e que procura tudo quanto é ajuda em tudo quanto é tipo de terapia possível. E, finalmente, descobre que existe um guru, né, um indivíduo que diz que tem soluções milagrosas. Eu já tenho está pré-fabricado, 3 minutos. Ele diz... Eu estou terminando. Bom, o indivíduo pensa que a galinha faz todos os tratamentos possíveis e descobre que tem um camarada que é mágico, ele tem as soluções milagrosas. Aí ele vai no indivíduo e tem um bocado de gente assim tão esquisita como ele, e tem um que pensa que é cachorro. Aí ele fica cheirando todo mundo na sala de espera, ele tem que cuidar, né? O cara que acha que é galinha, ele tem que se cuidar porque o outro vai fazer pipi no pé dele. Então é um negócio impressionante, ele fica doidinho dentro da sala de espera. E quando finalmente o indivíduo que acha que é cachorro entra na sala, né? Passa meia hora e todo mundo comenta, graças a Deus foi embora, esse aí não tem solução, né? Aí, daqui a pouco, volta o indivíduo que achava que era cachorro, andando assim, feliz e contente, sai rapidíssimo, sorrindo à beça. Aí o camarada entra e diz, meu Deus, esse homem vai me curar, eu não vou mais achar que eu sou galinha. Aí entra no consultório, doutor, curandeiro, seja lá o que o senhor é fantástico, o senhor resolveu o problema Como é que o senhor resolveu o problema desse cachorro? Você vai resolver o meu problema? Como é que você conseguiu que ele achasse que não era mais cachorro? Aí o doutor vira para ele e diz, olha, ele continua achando que é cachorro, só ensinei ele a andar de pezinho. O que eu digo é que a maioria de nós em organizações ouve esse discurso, né? E, na verdade, a gente não pensa na sua substância. Ele é um discurso de época, a gente gosta, no fundo, de se adestrar, a gente está virando o workaholic adestrado. A gente não é mais um ansioso, né, que sua por todos os poros, né? A gente agora aprendeu a controlar isso. A gente virou leitor ávido de livros de autoajuda, consumidor ávido de fitinhas de meditação, exercícios de relaxamento e tudo, mas, no fim, a gente continua absolutamente... Só aprendemos a andar de pezinho, porque a gente não está ouvindo a mensagem. Então, o grande problema que a gente está tendo é que a gente não está prestando atenção na mensagem, que ela é muito importante, talvez a mais importante de todas, porque a gente está muito preocupado com esse objetivo hipotético. Então, eu acho que o Sr. Juvencio foi forçado, né, no fundo, a pôr em perspectiva a inutilidade do que o corre-corre que ele teve a vida toda. A maioria de nós acha que isso é problema que acontece com os outros. A maioria de nós acha que Juvencios existem do outro lado, né? A maioria de nós acha que o trabalho que a gente faz é significativo e agrega valor. A maioria de nós acha que se nós estamos estressados é uma fase e não tem alternativa. O que eu espero é que, para a maioria de nós juvencios, a gente consiga ver melhor sem ser forçado a isso. Fundamentalmente é isso. Obrigado.